Mateus capítulo 14, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 14. Eu vou ler a partir do verso 22. Mateus capítulo 14, se você já abriu, diga um glória a Deus forte. Diz assim a palavra de Jesus: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, eu estou lendo na NVI, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, Jesus estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: fantasma, gritaram de medo. Verso 27, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Glória a Deus pela palavra de Deus. Amém? Irmãos, eu quero conversar com vocês hoje sobre andar no sobrenatural. O cristão é chamado a andar, a viver no sobrenatural. Ele é chamado, evidentemente, para viver naturalmente, ele é chamado para viver no natural, ele não pode fugir disso. Jesus é muito claro na última oração, ou uma das últimas orações que ele fala para com os seus discípulos, ou ora pelos discípulos dele. Ele diz: eu os peço que nos tire do mundo, mas livra eles do mal. Eles não podem sair do mundo, mas o Senhor pode livrá-los do mal. Eles têm que viver nesse mundo, mas o Senhor pode agir no sobrenatural. É um chamado que Deus tem para o cristão: viver naturalmente espiritual e espiritualmente natural. E aqui a gente vê uma passagem interessantíssima, conhecida, de uma tempestade que assolou os 12 discípulos de Jesus no barco, quando Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães e dos peixes. A Bíblia diz que Jesus continua conversando, e essa história a gente encontra tanto em João quanto também no livro de Marcos. Jesus continuou conversando, atendendo alguns pedidos, provavelmente orando com alguns irmãos, curando enfermos, expulsando demônios, e disse: olha, vocês entram no barco, andem mais um pouco aí, e depois eu encontro com vocês. E depois disso eles entram no barco e vão. Jesus sobe para o monte e vai orar, e acontece essa tremenda tempestade que levou aqueles pescadores experientes que conheciam bem o lago de Tiberíades, né, o lago de Genezaré, conheciam bem aquele lugar, pescavam lá, a ficar com muito medo. Agora preste atenção em algumas coisas que são apresentadas nesse texto, que trazem uma revelação, e se está na Bíblia, Deus quer falar conosco, Deus quer nos ensinar algo, que traz uma revelação para a nossa vida espiritual. Primeiro, a Bíblia diz que Jesus insistiu, aqui no termo da NVI, insistiu, e na maioria das traduções é compeliu. Quando você vai para o original grego é literalmente ele obrigou, ele empurrou, ele induziu a eles a entrarem no barco. Deixa eu dizer algo para você: o Senhor Jesus quer te empurrar a viver o sobrenatural.
Ele quer te induzir a viver o sobrenatural, Ele quer te empurrar a isso, e Ele vai fazê-lo, porque Ele sabe que quando você conhece o mundo espiritual, quando você conhece as armas do mundo sobrenatural, do mundo espiritual, você alcança o sim e o amém, você alcança todas as promessas que Ele já liberou na região celestial, você alcança aquilo que Ele tem de plenitude para a tua vida. Então Ele vai te empurrar, Ele vai te induzir, Ele vai te compelir, Ele vai dizer: entra nesse barco. Mas espera aí, Jesus não sabia que haveria uma tempestade? Deixa eu dizer algo para você com toda a consciência do mundo: Jesus sabia sim que haveria uma tempestade, Jesus sabia todas as coisas, Ele sabia que os discípulos iam enfrentar uma tempestade, Ele sabia que o vento ia ser contrário àquele barco que estava indo numa direção e o vento ia soprar do outro jeito, Ele sabia que os discípulos iam morrer de medo, mas Ele queria que os discípulos, sobretudo Pedro, tivessem uma experiência sobrenatural, e para isso Ele precisava empurrá-los. Muitas vezes na nossa carreira cristã, Deus nos empurrará para o sobrenatural. Quem está me entendendo diz um amém forte aí. E a Bíblia diz que o barco estava enfrentando uma grande tempestade, o vento era contrário. O evangelista Marcos conta que Jesus olhou e viu que o vento era contrário. Marcos traz essa peculiaridade: Jesus olhou e viu que eles estavam enfrentando uma dificuldade, Jesus percebeu que eles estavam enfrentando uma dificuldade. Não é à toa que Marcos é o texto que provavelmente foi citado por Pedro que citou para Marcos. Era uma experiência interessante que Marcos não conta que Pedro andou sobre as águas. Pedro não quis que Marcos contasse isso, mas Mateus, que estava lá e assistiu tudo, que anotou tudo direitinho. Jesus olha e vê que eles estavam enfrentando um vento contrário, uma tempestade, e toma a iniciativa de ir na direção deles. Veja, irmãos, o Senhor sabe quando você está enfrentando ventos contrários. Ele não só sabe quando você está enfrentando ventos contrários, como Ele está de olho em você. Não só está de olho em você, como na hora apropriada. E aí o crente precisa entender que não é na hora que você acha que deve ser. O barco saiu, não tinha tempestade formada não, irmãos, porque se não tinha, o barco saiu, estava tranquilo. O mar, hoje a gente sabe que é um lago, o lago é muito baixo, ele está abaixo do nível do mar. O lago de Tiberíades, ele está abaixo do nível do mar, ele vira como se fosse uma panela. Quando o vento bate lá, o negócio é feio. Até hoje, os barcos, quando o vento está forte, eles falam: olha, não. E hoje o barco com motor, hoje o barco com cheio de coisas, eles falam: olha, não é bom, espera um pouquinho, deixa o vento passar, porque a formação, eu não entendo muito disso, mas a formação faz o vento ficar mais potente. Então quando o barco saiu, o vento não estava tão forte. Mas lá no meio, quando o vento pegou forte, Jesus estava de olho. Quando a adversidade soprou contra os discípulos, Jesus estava de olho. O que você está querendo dizer, bispo? Jesus está olhando e vendo a sua situação, a adversidade que você está enfrentando, os problemas e as circunstâncias, e Ele na hora certa vai agir. Ele poderia ter impedido eles de entrar no barco? Poderia. Ele poderia ter dito: Pedro, espera um pouquinho que vai bater um vento aí que vocês vão passar perigo. Poderia? Poderia. Ele poderia ter dado uma orientação diferente? Não. Ele impeliu eles a ir ao meio de uma tempestade e agiu na hora que ele soube que era a hora certa de agir. O cristão precisa entender isso, e não é fácil. Para pastor, para bispo, para crente novo, para quem é velho de igreja, para quem é novo, não é fácil entender, mas você precisa entender, eu preciso entender. Deus age na hora certa, Deus age na hora que Ele quer agir, Deus age na hora que Ele vê que é a correta e que será bênção para você. Talvez a hora que você quer que Deus haja não será bênção para a sua vida. Sabia disso?
Talvez a hora que você quer que o Senhor Jesus venha e intervenha numa situação, numa circunstância, não será bênção. O Senhor Jesus, Ele vê as coisas diferentes de nós. A nossa visão é limitada apenas naquilo que está na nossa frente. Jesus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele consegue ver o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. O tempo não se limita a Ele, Ele está acima do tempo, Ele é o Senhor do tempo. Portanto, Ele toma as decisões dele sabendo todas as coisas. E a Bíblia diz que no mais alto da noite, é a expressão que está aqui, quando a noite estava mais escura, os discípulos já morrendo de medo, Jesus vem andando sobre as águas, e na direção dos discípulos. A estimativa é de que ele andou de 4 a 5 quilômetros nas águas. De longe, eles viram um vulto, e depois foi chegando uma aparência de um homem, e a Bíblia é clara que eles gritaram de medo, achando inclusive que poderia ser um ser, um fantasma, talvez até um demônio que causou aquela tempestade, talvez um fantasma, uma assombração vindo na direção deles. Eu já disse isso aqui várias vezes, vou falar de novo. Quando a gente está passando por tempestade na vida, nós temos dificuldade de reconhecer Jesus vindo da nossa direção, porque ofusca a nossa visão, e o medo cria assombrações na nossa mente. Escuta aqui, meu irmão, minha irmã, o medo cria assombrações na nossa mente, o medo aumenta a tempestade. Já estava uma situação difícil, o barco estava mexendo para lá e para cá, o vento era contrário, os profissionais lá que estavam lá, Pedro, André, eram gente que viviam disso, sabiam muito bem o que é mexer com o barco, já estavam com medo. O medo só potencializou a adversidade. Já parou para pensar nisso? Mas era Jesus. E quando eles, assustados, gritam, pensam que é um fantasma, a resposta de Jesus é maravilhosa. É a resposta de Jesus para você hoje. Verso 27, mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu. Não tenham medo, coragem, sou eu, coragem, eu sou, está indo na sua direção. Como eu amo esse nome, como eu amo esse nome que Deus se apresenta para Moisés. Eu sou, o meu nome é eu sou autossuficiente, eu não dependo de ninguém, ninguém me criou, ninguém me inventou, eu estou antes de todas as coisas, tudo existe devido à minha palavra, tudo existe devido à minha vontade. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o autor, eu sou o consumador, eu sou todas as coisas. Eu sou. Coragem, eu sou, está indo na sua direção. Eu sou, está indo aí e está dizendo: não tenha medo. Você sabia que essa é a expressão que mais aparece na Bíblia? Você sabia que é essa frase que mais aparece na Bíblia? Aparece mais de 300 vezes na Bíblia. Não temas, não tenha medo, não temas, não tenha medo, porque Deus sabe o poder desgraçado. Eu ia falar outra palavra, ainda bem que eu não falei. O poder desgraçado que há no medo. Deus sabe o quanto o medo nos prejudica, porque no final das contas, se o medo nos domina, é uma falta de confiança em Deus. Não estou dizendo medo que faz bem, tem medo que faz bem. Você olha para
para um rio de correnteza forte, eu não vou pular aí não, esse medo faz medo, não estou falando esse. Você entra no beco escuro, dá uma olhada, fala, eu não vou atravessar aqui, não vou pela luz. E esse medo faz bem. O medo que nos aconselha faz bem. O medo que nos impede de andar para frente não vem de Deus. Coragem. Eu sou, está indo na sua direção. Aí tinha um cidadão que eu sempre, vou dizer uma coisa para você, meu irmão, eu tiro o chapéu para esse cara. Depois que quando eu chegar no céu, dar um beijo em Jesus, conversar com Jesus, perguntar um bocado de coisa para Jesus que eu tenho, não sei de vocês, mas eu quero fazer uma lista de perguntas. Depois de eu bater esse papo com Deus e com Jesus, eu vou perguntar, cadê Pedro? Porque eu tenho que dar um abraço nele. Não sei porquê, mas eu sempre me identifiquei muito com Pedro. E Pedro, ao ouvir isso, irmãos, entenda, estava no barco André, Tiago, o outro Tiago, até Judas estava lá, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, estava todo mundo no barco. E Jesus fala, eu sou eu, estou indo aí, estou chegando. Pedro escuta isso, Senhor, se é você mesmo, manda-me ir ao seu encontro, me permita andar sobre as águas, me permita andar no sobrenatural. Eu vou falar um negócio aqui que eu espero que entre no teu coração, porque entrou no meu. Tudo aconteceu para que aconteça, tudo isso, a tempestade, Jesus andando sobre as águas, aconteceu para que pelo menos um falasse, me deixa ir andar na tua direção sobre as águas. E Pedro, aquele que teve a revelação primeiro, aquele que sabia que era Jesus, aquele que talvez a natureza humana se colocava mais forte, né? Pedro era muito passional, levava bronca, levava bodoada, levava... Senhor, se é o Senhor mesmo, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. André não falou isso? E André foi criado junto com Pedro. Tiago e João não falou isso? Os outros não falaram isso, mas Pedro falou. Eu quero andar no sobrenatural, eu quero andar na sua direção, eu quero que se cumpra na minha vida aquilo que o Senhor prometeu, que aquele que crê no Senhor fará obras iguais e maiores. E sabe qual foi a resposta de Jesus para Pedro? Ô Pedro, esse negócio é para quem é filho de Deus. Pedro, esse negócio é para mim que sou o Messias, não é para você que é homem não. A resposta de Jesus para Pedro foi: venha, venha, venha. Agora, preste atenção, irmão, no que eu vou te dizer. A Bíblia diz que Pedro começa a andar sobre as águas e ir na direção de Jesus. O sobrenatural só tem sentido se é para ir na direção de Jesus. Você pode pegar um caminho de sobrenatural que é longe de Jesus, mas esse caminho vai te levar a abismo, que vai gerar outro abismo, que vai gerar outro abismo, até gerar a morte. O único caminho sobrenatural, que é o correto, que é o decente, que é o certo e que leva à glorificação, é o caminho que leva à direção de Jesus. Você está comigo? Agora entenda, você só vai andar sobre as águas como Pedro se você sair do barco. Se você tiver a coragem de sair do barco, se você tiver a fé de colocar o pé na água, se você tiver a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê, de pisar no sobrenatural, se você não tiver essa convicção, se você não sair do barco, se você não sair do seu conformismo espiritual,
do seu comodismo espiritual, do seu conforto espiritual, da sua caminha arrumadinha espiritualmente, com seu edredomzinho espiritual. Se você não sair desse conforto, ou seja, se você não começar a jejuar mais, se você não começar a orar mais, se você não começar a buscar a Bíblia, buscar em Deus na Bíblia mais, se você não começar a estudar mais da Bíblia, se você não tiver mais tempo de oração, se você não tiver mais tempo, olha, se Jesus, que era Jesus, subia no monte e ficava isolado para orar, ter o seu momento a sós com Deus, o seu quarto secreto com Deus, se você não começar a ter o seu quarto secreto com Deus, o seu tempo isolado com Deus, você não vai vivenciar o sobrenatural. Pedro começa a andar sobre as águas, ele começa a ir na direção de Jesus. Se você imagina a cena, é uma das perguntas que eu quero fazer para Pedro. Eu nunca tentei andar sobre as águas, mas conheço gente que tentou e molhou a roupa. Pedro andou sobre as águas, Jesus e Pedro. E aí tem gente que pega o resto do texto, que eu vou chegar lá, ainda tenho tempo, e começa a criticar Pedro. Ah, mas ele teve medo. Ah, mas ele teve falta de fé, porque Jesus falou para ele: homem de pequena fé. Ah, mas meu querido, Pedro andou sobre as águas. Tenta lá na tua casa, se você tem piscina. Vá num rio, vai no lago, não vai fundo não, tá? Pedro andou sobre as águas, mas no momento, agora preste atenção, vamos lá, a gente precisa entender algumas coisas. A tempestade não se rompeu para Pedro andar sobre as águas, a tempestade não parou para Pedro andar sobre as águas. Vocês estão entendendo ou não? Pedro andou sobre as águas em meio à tempestade. Pedro virou: Jesus, para aí o vento um pouquinho para mim andar sobre as águas. Não, Pedro falou: eu quero. Pedro pediu para ir enquanto a tempestade estava acontecendo. Querido, preste atenção no que eu vou te dizer em nome de Jesus. Coloca isso no teu coração. Se você não prestar atenção em o que eu falei, não prestou atenção até agora no que eu falei, nem vai prestar daqui para frente, presta no que eu vou te falar agora. Naum capítulo 1, o profeta diz que o seu Deus é especialista em fazer caminho no meio da tempestade. O seu Deus faz caminhos no meio da tempestade, entendeu? O seu Deus faz você andar nas águas no meio de tempestades. Se a tua vida está cheia de tempestades, saiba que o seu Deus vai trilhar, vai construir um caminho no meio dessa tempestade. A tempestade não parou. A tempestade não parou. Pedro andou sobre as águas em meio à tempestade, mas lá no meio, depois que ele andou um pouquinho, ele viu que o vento estava forte. A Bíblia diz que ele reparou na força do vento. E ao reparar na força do vento, e aí a gente tem que fazer a interpretação correta do texto, a hermenêutica. Ele não começou a afundar porque ele reparou a força do vento. Ele começou a afundar porque ele teve medo. Veja no texto. Ao reparar a força do vento, ele teve medo e ele começou a afundar. O medo nos leva a afundar. O medo nos leva a afundar. Está vendo quão importante é cuidar das nossas emoções, quão importante é fortalecer o nosso emocional? A gente muitas vezes, o cristão preocupa muito em fortalecer o espírito. Está correto, está certo, tem que se fortalecer o espírito sim, e poucos preocupam em fortalecer o corpo, e tem que fortalecer o corpo sim, não adianta nada não ter o corpo saudável para aguentar as coisas, mas escuta, é necessário se fortalecer o emocional também. Não é à toa que Jesus, ao contar a parábola da semente que é jogada, do semeador que joga a semente, ele disse que uma cai à beira do caminho e vem aves de rapina, que é demônios que vêm roubar a semente, que vêm roubar a palavra. Depois diz
que outras caíram em meio ao terreno rochoso, e quando veio o sol, se queimou, porque não tinha raiz em si mesmo. Muitas das palavras que Deus lança sobre a sua vida são queimadas pelo sol da vida, porque você não tem raiz em si mesmo. Porque o seu emocional não está fortalecido em si mesmo. Não foi a ação de demônios que fez Pedro afundar, foi o medo que ele sentiu. Deixa eu dar uma palavra de Deus para você hoje. Fortaleça o seu emocional. Crie muros de proteção na sua alma. Deixe o Espírito Santo fortalecer suas emoções. Deixe o Espírito Santo fortalecer quem você é na sua alma. Porque se você fizer isso, criará raiz em si mesmo. E a semente que Deus lançar sobre a sua vida não vai ter sol com força para queimar. Ele começou a afogar, afundar. E ao afundar, ele fez o que todos nós devemos fazer quando a vida nos afunda. O salmista diz que o Senhor me colocou no monte que é mais alto que eu, ao me tirar de um tremendo lamaçal, que estava me afundando, uma areia movediça que me puxava para baixo. Ele fez o que todos nós devemos fazer quando começamos a nos afundar. Quando o casamento começa a afundar, quando o relacionamento com os filhos começa a afundar, quando as finanças começam a afundar, quando a depressão vem e te joga lá embaixo, quando a síndrome disso ou daquilo outro te joga lá para baixo, quando a enfermidade começa a afundar, a te afogar, ele fez o que todos nós devemos fazer, clamou a Jesus: Senhor, socorre-me. Senhor, socorre-me. Senhor, socorre. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. É inevitável que uma parte da vida, eu e você, reparemos na força do vento e fiquemos abalados ao ponto de começar a afogar em alguma coisa, em alguma situação, em alguma circunstância. Quando isso acontecer, sobrenaturalmente e naturalmente clame: Jesus, venha ao meu socorro. E a Bíblia diz que Jesus estica a mão. A Bíblia diz que Jesus estica a mão. Quantas vezes na Bíblia mostra Jesus fazendo isso? Imediatamente, verso 31, Jesus estendeu a mão e o segurou. Jesus estendeu, eu não sei até onde Pedro afundou, não sei se só ficou a mãozinha dele para fora, se estava a cabeça, ele clamou, mas ele começou a afundar. Imediatamente, veja, irmãos, veja o que a Bíblia está dizendo. Imediatamente após ele clamar, Jesus estende a mão e o segura, puxa para cima. Agora veja, irmãos, ele não puxou para cima. Dá uma interpretada no texto, veja o texto. A Bíblia diz que depois eles entram no barco. Jesus pega Pedro, puxa ele e põe ele para andar sobre as águas de novo. Interprete o texto. Depois eles entram no barco, e ao entrar no barco cessa a tempestade. Vocês estão entendendo, irmãos? Jesus estende a mão, lógico, puxa a orelha: homem de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pequena fé, eu estou aqui. Você não tinha motivo para ter medo, você não tinha motivo para ficar com esse sentimento no seu coração, você não tinha motivo para ter medo, eu estou aqui. Se o Senhor Jesus é por você, não interessa quem é contra você. Puxou, e ambos entram no barco, e ao entrar no barco, aí sim se cessou, aí cessou o vento, aí cessou a tempestade. E quando eles viram aquilo, os outros
11 e outros que provavelmente estavam no barco também, o adoram. Não é qualquer um, é o eu sou. Não é qualquer um, é o homem que anda sobre as águas. Não é qualquer um, é aquele que faz os homens andarem sobre as águas. Em nome de Jesus, termino com isso. Ande sobre as águas. Escute a voz do Mestre dizendo: venha. Lembro vocês que a iniciativa foi de Pedro. Jesus vai no teu encontro, Jesus vai acalmar a sua tempestade, só você confiar nele. O eu sou está indo e está dizendo coragem. O eu sou está indo e está dizendo não temas. O eu sou está indo para dizer eu sou, ok. Mas Deus quer nos levar a um nível maior hoje, entende, irmão? Vocês estão entendendo ou não? É um nível maior, não é apenas ter a libertação da tempestade, não é apenas ter o livramento da tempestade. Jesus hoje te trouxe aqui para que você escutasse essa mensagem. Ele está querendo que você suba de nível, Ele está querendo que você suba de nível. Vou falar de novo, Ele está querendo que você suba de nível. Ele quer que você diga: Senhor, se és Tu, me faz andar sobre as águas. Viva o sobrenatural, viva o gozo de Jesus. Cura, milagres, resposta, poder de Deus, sabe, irmão, sabe quais são os maiores milagres que eu já vi na vida? E olha que eu já testemunhei pessoa com perna, eu estou nisso há um tempinho, sou novo, mas sou igual o caminhão da prefeitura, sou rodado, já vi muito. Sabe qual que é o maior testemunho que eu já vi? Qual é o maior testemunho de milagre que eu já vi? Transformação de vidas. Pessoas que não valiam uma cimbalela vencida, pessoas que não valiam absolutamente nada, pessoas que faziam Jacó parecer um santo, se tornarem homens e mulheres decentes, honrados, cheias de Deus e do Espírito Santo. Na década de 90 tinha um cantor. Hoje é normal ter cantor cantando besteira, bobagem, imoralidade. Na década de 90 não era tão normal assim não. Os rocks que tinham 80, 90, eram poucos que tinham imoralidade. Tinha uma certa poesia, mas tinha um cara que cantava imoralidade que não era brincadeira. 20 anos depois, na minha opinião, é um dos maiores pregadores da Bíblia que nós temos no Brasil. Eu estou falando de Rodolfo Abrantes, que cantava no Raimundos. É só quem é um pouquinho mais velho que vai lembrar disso. Por que eu estou falando isso? Veja o que Deus faz na vida das pessoas. Isso é ver o sobrenatural. Você vai ver sobrenatural na vida do seu irmão, você vai ver esse sobrenatural na vida do seu pai, da sua mãe, você vai ver esse sobrenatural na vida da sua esposa, do seu marido, você vai ver esse sobrenatural na vida do seu filho, da sua filha, você vai ver esse sobrenatural na tua casa, você vai ver Deus transformando vidas. Ande sobre as águas.